Graças a paz, meus amados, em nome do Senhor Jesus, lá com vocês, o vosso amigo, Pastor Manuel Cambonga, vim aqui para partilhar mais uma vez uma palavra de fé, força e motivação neste dia, porque é exatamente isso que nós precisamos no nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia aqui o seguinte, livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 10, diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Palavra do Senhor. Bem, amados, vamos aqui meditar de uma forma exatamente rápida esta mensagem aqui, abençoada. Primeiro, nas circunstâncias da vida, nós cristãos temos exatamente nos feito várias e tantas perguntas a respeito de tantas situações, tantas injúrias, etc. Tantos problemas, tantas dificuldades das quais tanto nós queremos que eles desaparecem de uma vez por todas das nossas vidas e até então nada. Tantas necessidades, etc. E nada disso acontece. E, sabe, o mesmo caso que nós foi exatamente o que aconteceu também com Paulo. Diz a Bíblia ali, por causa das revelações que o Espírito Santo estava a lhe dar, a Bíblia fala que Deus meteu no corpo dele um espinho, espécie de mensageiro de Satanás, ou seja, vamos lá dizer assim, uma dificuldade ou uma deficiência da qual Paulo não tinha, digamos assim, humanamente falando, como se livrar daquela mesma situação. E diz a Bíblia ali que Paulo orou por 3 vezes ao Senhor, para que o Senhor, então, lhe livrasse ou lhe tirasse daquele espinho do corpo dele. 3 vezes Paulo orou. E nas 3 vezes que Paulo orou, ou seja, na terceira, quando Paulo ora, Deus aparece e lhe diz assim: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Olha a expressão do próprio Deus: a minha graça te basta. Olha só algo que cada um de nós também precisa compreender, porque às vezes nós se convencemos que a vida com Deus é uma mil maravilha, não queremos passar por lutas, problemas, sofrimento, dor, injustiça, perseguição, etc. Mas enganemos-nos se nós pensamos desta maneira, porque a vida com Deus é um sentido de bastante muito sacrifício, de bastante muitas adversidades, de bastante muitas lutas. Aliás, o próprio Cristo até já disse: olha, não pensem que eu vim trazer paz na terra, não. Eu vim trazer espada. Então, o que significa dizer? Que desde o momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós entramos numa guerra, ou seja, despertamos para uma verdadeira guerra. E nesta verdadeira guerra, há situações que Deus vai nos livrar. Há outras que Deus vai deixar passar, mas tem algumas que Deus vai deixar que permaneçam em nós. Por quê? Porque, meus amados, se nós não passarmos por lutas, se nós não passarmos por adversidade, se nós não passarmos por injustiça, nós iremos fracassar na fé. Razão pela qual é que cada um de nós precisa compreender que às vezes o que estamos a vivenciar neste momento, nesta fase da vida,
seja exatamente a vontade do próprio Deus em nós, ou seja, a permissão do próprio Deus em nós. Por quê? Porque o mais importante que cada um de nós precisa compreender mesmo, fundamentalmente, e talvez era isto que Paulo não estava a compreender, era a graça, era a graça de Deus. A graça de Deus era suficiente na vida de Paulo. E como também para nós, a graça de Deus é suficiente para cada um de nós. Nós não precisamos de muita coisa, nós não precisamos de fundos imundos, não precisamos de rios e rios de dinheiro, não precisamos. Não, nós só precisamos de alcançar, receber, desfrutar, conviver desta graça, porque a graça de Deus em nossas vidas, ela é tão suficiente para nós, que por ela nós vivemos, por ela nós somos o que somos, por ela Cristo nos ama, por ela nós iremos alcançar a salvação, por ela iremos ver os nossos sonhos e desejos realizados, por ela nós iremos exatamente glorificar a Deus, a graça de Deus. A graça de Deus te basta. Em vez de você viver a vida, sabe, questionar por que Deus daquilo, por que Deus daquilo, a graça de Deus te basta. Viva da graça, desfruta da graça, conviva da graça, alcança a graça, sabe? Desfruta de uma forma plena e convicta esta graça, porque esta graça de Deus na sua vida, ela te basta. É que Paulo diz ali que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Entenda, não é nós que vamos nos aperfeiçoar no poder de Deus, não. É o poder de Deus que vai se aperfeiçoar em nós. Então, quando nós convivemos da graça de Deus, o poder dele começa a se aperfeiçoar em nós. O que significa? Aquilo que não está a dar vai passar a dar. Aquilo que não existe vai passar a existir. Aquilo que está difícil, o próprio Deus, na perfeição dele, do poder dele, vai começar exatamente, digamos assim, facilitar. Então, é isto que nós precisamos compreender. Desfruta da graça. Em vez de você passar a vida se frustrar, se animar, se desesperar, se angustiar, desfruta da graça. Já se diz, enquanto a vida é esperança, então desfruta da graça, viva da graça. Muitas das vezes não é tendo, alcançando que você vai se alegrar, não. Até mesmo não tendo alegras, apenas desfruta da graça, porque a graça de Deus, amados e amadas, é suficiente para cada um de nós que somos crentes. Se de facto você diz crente, então desfruta desta graça, viva desta graça, sabe? Entrega-se nessa graça, porque uma vez você fazendo isso, amado, você vai entender que o poder de Deus, que a Bíblia está lhe a dizer, vai se aperfeiçoar na tua vida. Cada dia, cada momento, cada instante, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Entende? Compreenda isso. Se você ainda não entendeu, procura compreender. Se você ainda não descobriu, descubra isto, porque é isto que você precisa. Viva da graça, alcança a graça, hein? Anda na graça, respira a graça de Deus, porque a graça de Deus te basta na sua vida. A graça de Deus é suficiente para você. A graça de Deus é fundamental para o teu dia a dia, para enquanto você viver nesta terra. A graça de Deus, ela é tudo que cada um de nós precisa conviver, viver, alcançar, desfrutar nas nossas próprias vidas. Olha, que Deus em Cristo abençoe você. Partilhe este vídeo, comente este vídeo. Partilhe o máximo possível dos teus amigos que precisam também compreender disto aqui. É crente, mas vive desesperado, ele frustrado, vive angustiado. Não. Partilhe com ele isto aqui, lhe faça entender que o que basta na sua vida é a graça de Deus. Porque quando a graça de Deus ela te alcança, ela te abraça, ela, sabe, chega até você, o resto, aleluia, é resto. Então, que Deus em Cristo abençoe vocês e vamos estar junto exatamente nesta mesma fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos.